Tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade hoje na nossa aula sobre o estudo de matrizes, ok? Que na aula anterior nós vimos o que é uma matriz, né? Uma matriz, então, é uma tabela, né, dispostas em linhas e colunas, e que nós colocamos dentro dessa tabela somente números, certo? Então, aqui revisando, né, matriz é uma tabela organizada em linhas e colunas no formato M por N, ou seja, esse M por N é o tipo dessa matriz, né, a ordem dela, em que o M representa o número de linhas, né, que é na horizontal, e o N o número de colunas na vertical. Os números que compõem a tabela, então, são chamados de elementos da matriz. Então, os números que estão dentro desta tabela, né, são os elementos. E qual que é a função dessas matrizes, então? É relacionar dados numéricos, né? Por isso, o conceito de matriz não é só importante na matemática, mas também em outras áreas, já que as matrizes têm diversas aplicações. Quando eu quero, por exemplo, comparar alguns alimentos na questão dos seus componentes, proteínas, carboidratos, gorduras, eu posso fazer uma tabela com esses números, elencando, né, em cada linha um determinado produto, e depois eu posso fazer algumas comparações. Representação de uma matriz, né? As matrizes são sempre representadas por letras maiúsculas, certo? Que são acompanhadas por índices, nos quais o primeiro número indica a quantidade de linhas e o segundo número de colunas. Aqui, ó, certo? Esse desenho aqui ao lado, vocês podem observar que eu tenho a letra maiúscula A e M vezes N ali, né? O M por N, M é a quantidade de linha e o N é a quantidade de coluna que essa matriz tem. A quantidade de linhas ficam nas fileiras horizontais e as colunas nas fileiras verticais de uma matriz que determina então a sua ordem. A matriz A possui ordem M por N e as informações contidas em uma matriz são chamadas de elementos e ficam organizadas entre parênteses, colchetes, barras simples ou barras duplas, que são esses símbolos que nós temos aqui, ó. Os parênteses, os colchetes, barras simples, barras duplas. Tá? Então, as matrizes elas podem estar organizadas nesses aspectos, ok? Aí nós temos aqui que a gente pode representar genericamente os elementos de uma matriz. O que isso significa, gente? É que quando eu vou construir uma matriz, eu preciso de uma determinada fórmula para escrever ela. E essa fórmula vai estar atrelada aos elementos dessa matriz que nós chamamos de elementos genéricos, certo? Então, os elementos genéricos, eles são representados por letras minúsculas. Como assim, professora? As letras maiúsculas vão representar a matriz como um todo. E as letras minúsculas serão os elementos dessa matriz, ou seja, os números que estão dentro dessa matriz. Mas como eu não sei quem são esses números que estarão lá nessa matriz, porque eu vou ter uma fórmula para descobrir esses números, então esses valores esses elementos eu chamo de elementos genéricos, certo? E aí eles são representados por uma letra e o lugar que eles ocupam, né, a gente chama de índice, tá? Então aqui, ó, nós temos o elemento e o primeiro número, né? A gente fala que é a linha onde esse elemento se encontra e o segundo número é a coluna. Para não confundir com MN, que nós temos aqui é o tipo da matriz, o tipo da matriz nos diz quantas linhas e quantas colunas ela tem. O elemento dentro da matriz, nós chamamos IJ, o lugar onde ele está dentro dessa matriz. Então, o I representa a linha e o J representa a coluna. Como assim? Eu considere a matriz A aqui, ó. Faremos a listagem de seus elementos, ó. Nós temos a matriz A,
que a ordem dela é 2 por 3. Por que 2 por 3? Porque ela tem 2 linhas e 3 colunas, tá? Observando o primeiro elemento que está localizado na primeira linha e na primeira coluna, ou seja, na linha 1 e coluna 1, temos o número 4. A fim de facilitar a escrita, vamos denotá-lo por A11, certo? Então, aqui, esse A11 aqui, estamos observando esse 11 aqui, ó, é o I e o J. Então, o I é 1, o J é 1, porque é o elemento que está na linha 1 na coluna 1. Assim, nós vamos ter os elementos da matriz, né? Matriz 2 por 3, que eu já falei. Aí, nós vamos ter que o A11 é 4. O A12, por que 12, gente? Porque ele está na primeira linha, o 16 aqui. Ele está na primeira linha e na segunda coluna. E o 25 é o A13. Por que A13? Porque ele continua na primeira linha, mas ele está na terceira coluna. Da mesma forma, nós temos que o 81 é o A21 dessa matriz. Por quê? Porque ele está na segunda linha, aqui onde está o 81. Segunda linha e primeira coluna. O 100, ele continua na segunda linha, só que ele está na segunda coluna, então é o A22. E o 9, ele é o A23. Por que ele é o A23? Porque ele está na segunda linha e na terceira coluna, certo? Então, esses numerozinhos aqui embaixo, ó, são referentes a essa, genericamente falando aqui, I e J, que é isso que nós precisamos ter em mente, porque é a partir daí é que nós vamos conseguir escrever as nossas matrizes daqui para frente, utilizando algumas fórmulas. Então, a matriz genérica, ela vai ser escrita desta forma aqui, ó. Então, antes de eu escrever qualquer tipo de matriz, eu tenho que escrever ela genericamente, tá? Então, eu escrevo ela assim, quando eu tiver um exemplo na frente, eu vou mostrar para vocês. Mas, primeiramente, a matriz, ela vai ter que ter a ordem dela, quantas linhas e quantas colunas, para eu saber quais são os elementos genéricos que eu vou colocar dentro dessa matriz, para aí eu poder colocar, então, esses valores na fórmula e descobrir qual é o valor que ocupa a posição A11, a posição A12 e assim sucessivamente. Então, sempre eu vou ter que, primeiramente, saber quantas linhas e quantas colunas essa matriz tem. Depois, eu escrevo ela genericamente. Escrever ela genericamente é escrever ela da forma que está aqui, ó. A11, A12, A13, A14, A15, A21, 22, 23 e assim sucessivamente, dependendo de quantas linhas e quantas colunas essa matriz tenha, ok? O I, né, aqui falando genericamente ali nessa linha aqui de baixo, onde eu tenho os símbolos maior e menor, nós temos que o I, ele é maior ou igual a 1 e ele vai ser menor ou igual a M, porque o M é a quantidade de linhas, então ele não tem como a matriz ter 4 linhas e eu ter um elemento genérico 51. Não tem, tá? O J, da mesma forma, certo? O J é a quantidade de colunas, né, que esse elemento está. Então, o J ele vai ser maior ou igual a 1, porque sempre vou ter a primeira coluna, e menor ou igual a N, que é o número de colunas, certo? Isso aqui significa com I e J pertencente aos números inteiros, ou seja, sempre o I e o J vão ser números inteiros positivos nesse caso, porque nós teremos os elementos ocupando posições dentro da matriz, e essas posições são números inteiros. Então, dessa forma, os elementos da matriz A são indicados por A e J, onde o I representa o índice da linha e J o índice da coluna para cada elemento em questão, certo? Assim, a gente consegue localizar o elemento que está em determinada linha e determinada coluna pelos índices I e J, tá? Então, aqui nós temos, ó, por que A11? O A11 é aquele número ou aquele elemento que está na linha 1, coluna 1. O A32 é o elemento que está na linha 3, na coluna 2. O A22 é aquele elemento que está na segunda linha e na segunda coluna, tá? E o AMN é aquele que está na M linha e N coluna, porque a matriz ela pode ter
M linhas e N colunas, certo? Ela não é sempre 2x3 ou 3x3 ou 4x2, ela vai ter diferentes números de linhas e diferentes números de colunas. Cada matriz representa uma situação. Nós temos aqui um exemplo resolvido. Então, primeiramente, determina a matriz A e J. Então, é aqui que eu falei para vocês, ó. Ela vai estar nesse formato aqui. O que eu tenho que observar primeiro? Qual é o tipo dessa matriz? Ela é 2x2. O que isso significa? Que ela tem duas linhas e duas colunas, ok? A lei de formação para descobrir os números que vão compor essa matriz é A e J igual J ao quadrado menos 2i, certo? Então, aqui eu vou ter que usar essa fórmula para descobrir os elementos que estão aqui dentro dessa matriz. Então, primeiramente, eu vou escrever aqui a matriz A 2x2, coloco os elementos genéricos aqui dentro, duas linhas, duas colunas vão ser representados pelo elemento A11, A12, A21, 22, certo? Onde nós temos que esse primeiro número aqui é o I e o segundo é o J, sempre assim, ó, I, J, I, J, I, J. E nós vamos usar esta fórmula aqui 4 vezes. Por quê? Porque uma matriz 2x2, ela tem 4 elementos, então eu preciso descobrir quais são os valores desses elementos aqui utilizando essa fórmula, tá? Então, usando essa fórmula 4 vezes, observem que quando eu faço com A11, o J é 1 e o I também é 1. Substituindo na fórmula, 1 ao quadrado menos o 2, que é da fórmula, vezes o I, que é 1. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. Menos 2 vezes 1, 2. Então, se eu devo 2 e pago 1, fico devendo 1. Então, eu já encontrei que o valor do A11 é menos 1. Analogamente, faço para o A12, para o A21 e para o A22. Então, observe aqui, ó, é o J depois o I. Então, o J aqui, ó, é 2. 2 ao quadrado menos o 2, que é da fórmula, vezes o I, que é 1. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4, menos 2 vezes 1, 2. Então, 4 menos 2, 2. E assim eu faço aqui também para o A21 e para o A22, ok? Encontrando, então, esses elementos. E aí, para finalizar, eu coloco os elementos encontrados na ordem que eles foram sendo calculados, né? Então, quanto que é o A11? O A11 é menos 1, porque eu encontrei lá no primeiro quadrinho. O A12 é 2, o A21 é menos 3 e o A22 é 0. Então, a partir dessa fórmula aqui, eu encontrei essa matriz. Para cada tipo de matriz, haverá uma fórmula diferente. Nós não vamos usar sempre essa mesma fórmula aqui para encontrar os elementos de uma determinada matriz. Cada fórmula, melhor dizendo, cada matriz vai ter a sua lei de formação. Cada matriz também vai ter a sua ordem ou seu tipo. Nesse caso, desse exemplo, nós tivemos uma matriz 2x2, certo? Onde encontramos 4 valores dos seus elementos. Nos próximos exercícios, eu posso ter uma matriz 3x2, 4x2 ou 3x5, certo? E a lei de formação também vai estar variando de acordo com a matriz que eu tenho, de acordo com o exercício que eu estiver passando para que vocês façam, ok? Então, é isso, né? Essa aula de hoje. E após o término aqui, vocês podem estar se dirigindo à plataforma Teams, que tem uma atividade para vocês estarem resolvendo sobre o conteúdo de hoje. Beleza, gente? Então, por hoje é só.